Você acordou esta manhã, achando que estava protegido. Mas e se eu te dissesse que antes mesmo de você sair da cama, o inimigo já tinha começado a te despir? Não estou falando de uma metáfora. Não estou falando de uma ilustração bonita para sermão de domingo. Estou falando de algo que eu mesma executei durante anos, com precisão cirúrgica, contra pessoas que amavam a Deus de verdade. Pessoas que oravam, pessoas que jejuavam, pessoas que cantavam no coral, que serviam na igreja, que liam a Bíblia antes de dormir. E mesmo assim, eu conseguia entrar, porque ninguém tinha me ensinado. Ninguém tinha avisado, e o diabo prefere exatamente isso. Que você continue sem saber. Hoje, eu vou mudar isso. O que você vai ouvir nos próximos minutos não saiu de nenhum livro teológico. Saiu de dentro do sistema que eu ajudei a operar por quase 2 décadas. 5 hábitos. 5 coisas simples, cotidianas, quase invisíveis. E cada uma delas, sem que você perceba, arranca uma peça da sua proteção espiritual. Uma por uma, até que você fique completamente exposto. Eu sei disso porque era o meu trabalho. Observar, esperar e atacar no momento exato em que a última peça caía. Se você está assistindo a este vídeo agora, acredito que não é por acaso. Algo maior do que você e do que eu colocou essa mensagem na sua frente hoje. E eu preciso que você assista até o final, porque o que está por vir pode ser exatamente o que vai impedir o próximo ataque contra a sua vida, seu casamento, sua família, sua saúde ou suas finanças. Antes de continuar, escreva agora nos comentários: eu creio no poder da oração. Isso não é só uma frase, é uma declaração. E declarações importam muito mais do que você imagina no mundo espiritual. Eu preciso que você entenda quem está falando com você agora. Não sou uma pastora que leu sobre o mundo espiritual em livros. Não sou uma pregadora que aprendeu sobre demônios em seminário. Sou alguém que esteve do outro lado. Alguém que durante 18 anos fez parte de uma estrutura espiritual das trevas tão organizada, tão eficiente e tão cruel, que até hoje, quando me lembro, meu corpo inteiro treme. Cresci em uma cidade do interior, em uma família que misturava religião com práticas que eu, na época, achava normais. Minha avó era que muitos chamariam de curandeira. Mas o que ela fazia não tinha nada de cura. Tinha pacto. Tinha sangue. Tinha entrega. E desde pequena, fui sendo preparada para herdar aquilo que ela carregava. Aos 14 anos fui levada a um ritual que jamais vou conseguir descrever completamente com palavras. O que posso dizer é que, naquela noite, algo entrou em mim, e algo de mim foi embora. Quando amanheceu o dia seguinte, eu enxergava o mundo de um jeito que nenhuma criança deveria enxergar. Eu via camadas, via o que estava por trás das pessoas, via o que as envolvia, o que as protegia, e mais importante para o sistema que eu servia. Via onde elas estavam abertas. Essa capacidade de enxergar as vulnerabilidades espirituais das pessoas me tornou uma ferramenta valiosa dentro daquele sistema das trevas. Não era eu quem atacava diretamente. Minha função era mais sutil. E por isso mesmo mais perigosa. Eu identificava os pontos de entrada. Eu mapeava as fraquezas. Eu observava os hábitos diários das pessoas e informava ao sistema exatamente quando cada uma delas estava pronta para ser atingida. E o meu alvo preferencial, o alvo que o sistema das trevas persegue com mais obsessão, eram os cristãos. Não os cristãos nominais. Não os que só apareciam na igreja no Natal. Os cristãos verdadeiros, os que o oravam. Os que jejuavam. Os que tinham fé real. Esses eram os alvos mais valiosos, porque derruba-los causava um estrago que se espalhava por famílias inteiras, por congregações inteiras. E eu era boa no que fazia, assustadoramente boa. Não porque eu era poderosa, mas porque as pessoas simplesmente não sabiam o que estavam fazendo contra si mesmas, todos os dias. Foram 18 anos dentro desse sistema, 18 anos enxergando o que ninguém mais via. 18 anos sabendo exatamente o que removia a proteção de cada pessoa. E hoje, do lado de Cristo, eu uso tudo o que aprendi naquele lado para proteger você. O que vou revelar agora não é teoria, é o que eu vi acontecer centenas de vezes com meus próprios olhos espirituais, e é o que provavelmente está acontecendo com você agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. Deixa eu te explicar como o mundo espiritual funciona de verdade, não como você aprendeu na escola dominical, não como aparece nos filmes, como ele realmente é.
Cada ser humano que vive em comunhão com Deus carrega uma cobertura espiritual ao redor do seu corpo. Não é algo simbólico, é real, é estruturado, é visível para quem tem os olhos espirituais abertos. Quando eu estava do outro lado, eu vi essa cobertura como uma espécie de campo de força ao redor da pessoa. Uma proteção viva, luminosa, que envolvia não só o corpo físico mas a mente, as emoções e tudo o que pertencia àquela pessoa. O casamento, os filhos, o trabalho, a saúde. Pessoas que viviam em oração constante, que guardavam seus corações, que perdoavam, que dormiam em paz com Deus. Essas pessoas tinham uma cobertura tão densa, tão sólida, que era impossível penetrar. Eu tentei, outras entidades tentaram. Não conseguíamos, era como tentar quebrar uma muralha com as mãos nuas. Mas a maioria das pessoas não era assim. A maioria das pessoas que eu observava tinha coberturas cheias de falhas, buracos, rachaduras, pontos completamente abertos, e o que me deixava espantada, o que até hoje me parte o coração, é que nenhuma dessas falhas era causada por ataques externos. Todas elas eram causadas pelas próprias pessoas, pelos próprios hábitos, pelas próprias escolhas diárias. O sistema das trevas não precisa derrubar a sua proteção. Ele só precisa esperar você mesmo tirá-la. Vou te dar um exemplo real. Havia uma mulher em uma cidade onde eu atuava. Ela era líder de louvor em uma igreja evangélica. Orava todo dia. Tinha fé genuína. Quando eu olhava para a cobertura espiritual dela pela manhã, era quase perfeita. Mas essa mulher tinha um hábito que ela não considerava perigoso. Todo dia, antes de qualquer coisa, ela passava 40 minutos rolando o feed das redes sociais. Vídeos, notícias, discussões fofocas, de celebridades, conteúdo negativo. Atrás de conteúdo negativo. E enquanto ela fazia isso, eu via a cobertura dela enfraquecer em tempo real, como se cada post carregado de negatividade, de vaidade, de inveja alheia, fosse sugando uma camada da proteção dela. Quando ela finalmente fechava o celular e ia orar, a oração até subia, mas a cobertura já estava comprometida, e o dia dela inteiro era vivido nessa condição, exposta, sem saber. Havia também um homem, um empresário cristão, que eu acompanhei por semanas. Esse homem era generoso, dava dízimo, participava ativamente da sua congregação, mas ele carregava dentro do peito um ressentimento antigo contra um sócio que o havia traído anos antes. Ele nunca tinha perdoado de verdade. Fingia que tinha, dizia que tinha, mas a mágoa estava lá, enterrada fundo, viva e ativa. E essa mágoa era como uma porta aberta no centro da cobertura dele. Uma porta escancarada, por onde qualquer coisa podia entrar livremente. Problemas financeiros que não tinham explicação lógica. Conflitos constantes em casa. Doenças que apareciam do nada. Tudo entrava por aquela porta que ele mesmo tinha deixado aberta, ao recusar o perdão. Havia uma jovem universitária, que amava a Deus com sinceridade, mas que tinha o hábito de falar mal de si mesma. Não em público, na privacidade do próprio pensamento e do próprio quarto. Toda vez que olhava no espelho dizia coisas sobre si mesma, que eu jamais repetiria aqui. Palavras pesadas, palavras de rejeição, palavras de maldição, sobre a própria vida. E cada uma dessas palavras era como uma martelada na cobertura espiritual dela. Eu via o impacto. Via a rachadura se abrir, via o ponto vulnerável surgir. E era por ali que enviávamos os espíritos de depressão, de ansiedade, de autodestruição. Ela orava para ser livre, mas continuava martelando a própria proteção, com as próprias palavras todos os dias. Esses não eram casos raros. Eram a regra. Em todos os anos que fiquei do outro lado, posso te dizer com absoluta certeza, a esmagadora maioria dos ataques espirituais, bem-sucedidos contra cristãos, não começou com uma ofensiva do inimigo. Começou com o hábito da própria vítima. 5 hábitos específicos, 5 portas que as pessoas abrem sozinhas. 5 formas de remover a própria proteção peça por peça, sem perceber. E eu conhecia todos os 5 de cor. Escreva agora nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais, porque o que vem a seguir vai exigir que você esteja com o coração completamente aberto para receber. Chegou o momento que eu precisei de anos para ter coragem de falar abertamente. O que vou revelar agora são os 5 hábitos exatos que eu observei removerem a proteção espiritual de cristãos verdadeiros. Não são pecados óbvios.
Não são crimes, são coisas que você provavelmente fez hoje, coisas que você vai reconhecer imediatamente. E é exatamente isso que vai te chocar. O primeiro hábito que remove sua proteção é começar o dia conectado ao mundo, antes de se conectar a Deus. Quando você abre os olhos pela manhã, sua cobertura espiritual está no pico. Deus trabalha durante a noite enquanto você dorme. Ele restaura, ele reforça, ele prepara você para o dia. Mas essa cobertura renovada precisa ser ativada por um ato consciente da sua parte. E esse ato é a oração do amanhecer. Os primeiros minutos do seu dia, entregues a Deus, antes de qualquer outra coisa. O que eu via acontecer era o seguinte: a pessoa acordava com a cobertura completa e luminosa, mas antes de colocar os pés no chão, pegava o celular, abria o WhatsApp, via uma discussão no grupo da família, já ficava irritada, abria o Instagram, via a vida aparentemente perfeita de alguém, e sentiu aquela pontada de inveja ou de insuficiência. Abria as notícias, absorvia a tragédia, violência, crise, medo, tudo isso antes das 6 da manhã. E enquanto esse ciclo acontecia, eu via a cobertura dela rachar, enfraquecer, perder brilho. Quando ela finalmente se levantava, já estava diferente, já estava contaminada pela frequência do mundo. E a oração que viria depois, se viesse, precisaria primeiro lutar contra tudo aquilo que havia entrado nos primeiros minutos do dia. Havia um diácono numa igreja grande de uma cidade do interior, que eu observei por meses, homem de fé real, comprometido, temente a Deus. Mas toda manhã, sem exceção, a primeira coisa que ele fazia era ligar o rádio para ouvir o noticiário. Ele achava que era a responsabilidade de um cidadão estar informado. E era. Mas fazer isso antes de orar tinha um custo espiritual que ele desconhecia completamente. Eu via a cobertura dele se desfazendo em camadas, enquanto ele ouvia notícia atrás de notícia, e quando ele saía de casa, estava espiritualmente vulnerável de um jeito que me permitia trabalhar contra ele o dia inteiro. O segundo hábito que remove sua proteção é usar a sua própria boca contra a sua própria vida. As palavras não são apenas sons. No mundo espiritual, palavras são estruturas. Palavras constroem ou destroem. E as palavras mais poderosas que existem, para o bem ou para o mal, são as palavras que você fala sobre si mesmo. Quando o Voca diz não tenho jeito, nunca vou conseguir, sou um fracasso, minha vida não tem saída. Você não está apenas sendo pessimista. Você está literalmente abrindo rachaduras na sua própria cobertura espiritual, com as suas próprias mãos. Eu via isso acontecer com uma clareza aterrorizante. Cada declaração negativa sobre si mesmo era como um instrumento perfurando a proteção daquela pessoa por dentro. E o pior: quanto mais a pessoa repetia essas palavras, mais profunda ficava a rachadura, até que a abertura era grande o suficiente para que espíritos de depressão, de fracasso, de enfermidade, entrassem sem nenhuma resistência. Havia uma jovem que era cantora de louvor numa congregação, voz poderosa, unção real, chamado genuíno. Mas ela tinha uma guerra silenciosa com a própria imagem. Todo dia, na frente do espelho, ela se destruía com palavras. Eu observava aquilo e via a cobertura dela desmoronar, antes mesmo de ela sair de casa. E durante semanas, enviamos sobre ela espíritos de rejeição e de bloqueio que travaram completamente o ministério dela. Ela orava, chorava, pedia a Deus que removesse os obstáculos, mas os obstáculos eram alimentados pelas palavras que ela mesma pronunciava sobre si, toda manhã. O terceiro hábito que remove sua proteção é alimentar os seus olhos e seus ouvidos com conteúdo que pertence às trevas. Seus olhos e seus ouvidos são as entradas principais da sua alma. Tudo o que entra por eles vai direto para o seu interior e afeta a estrutura da sua cobertura espiritual. No sistema das trevas, sabíamos disso melhor do que qualquer teólogo, e por isso a estratégia mais usada para enfraquecer cristãos nunca foi a perseguição direta, foi a sedução pelo entretenimento. Séries com conteúdo oculto, músicas com letras que celebram destruição, traição e morte, vídeos que normalizam o que Deus chama de abominação, fofoca, maledicência, conteúdo que parece inofensivo, mas que carrega uma frequência espiritual densa e pesada. Eu vi pastores poderosos terem suas coberturas destruídas
não por ataques frontais, mas por horas de entretenimento impuro consumido em privacidade. Vi intercessoras de joelhos duros, mulheres de oração, ficarem completamente abertas espiritualmente porque passavam as noites assistindo conteúdo cheio de ocultismo achando que era só ficção. Não existe só ficção no mundo espiritual. Cada imagem entra, cada palavra entra. E o que entra, fica. O quarto hábito que remove sua proteção é guardar mágoa e recusar o perdão. Esse era o nosso favorito. Não porque abria uma rachadura pequena na cobertura, porque desativava completamente o escudo central da proteção espiritual da pessoa. O perdão não é uma questão emocional, é uma questão de arquitetura espiritual. Quando você retém o perdão, a sua proteção central para de funcionar. Ela continua existindo, mas não opera. É como um guarda-chuva aberto, mas com o tecido completamente furado. A forma está lá, mas a função não existe mais. Vi famílias inteiras serem destruídas por essa porta. Mães que oravam horas por dia, mas carregavam décadas de ressentimento contra os próprios pais. Homens de Deus que pregavam sobre misericórdia no púlpito, mas guardavam ódio enterrado contra irmãos que os haviam traído. E enquanto essa mágoa vivia, a proteção central ficava inoperante. As orações subiam, mas os ataques também entravam, porque o escudo estava furado por dentro. O quinto hábito que remove sua proteção é negligenciar o descanso que Deus instituiu. Esse é o que mais surpreende as pessoas, porque parece espiritual demais. Dormir pouco e orar muito. Parece dedicação, parece sacrifício, mas o que eu via do outro lado era diferente. Deus usa o sono para fazer uma manutenção completa na cobertura espiritual da pessoa. É durante o descanso que as rachaduras do dia são reparadas, que as peças gastas são reforçadas, que a proteção é recarregada para o dia seguinte. Um cristão que dorme pouco cronicamente, que sacrifica o descanso, achando que está sendo mais espiritual, chega ao amanhecer com uma cobertura operando em uma fração mínima da sua capacidade. Vi um jovem líder de ministério, cheio de fogo e de genuíno amor por Deus, se destruir espiritualmente por meses, simplesmente porque dormia 3 horas por noite achando que estava honrando a Deus com isso. Sua cobertura estava tão fina, tão desgastada, que em determinado momento, qualquer coisa atravessava. Ele começou a tomar decisões erradas, a se relacionar de forma destrutiva, a perder o discernimento em situações simples, não porque tinha se afastado de Deus, mas porque sua proteção estava esgotada, e ele não deixava Deus renová-la durante a noite. Esses são os 5 hábitos, 5 portas que você abre sozinho, todos os dias, e o sistema das trevas não precisa fazer mais nada além de esperar. Mas eu preciso te contar o que aconteceu quando eu descobri que havia do outro lado alguém que nenhum desses hábitos conseguia afetar. Alguém cuja cobertura era absolutamente impenetrável. E o que essa descoberta fez comigo? Depois de 18 anos observando fraquezas, eu nunca esperava ser surpreendida. Achava que tinha visto tudo, achava que conhecia todos os padrões, todas as vulnerabilidades, todas as formas possíveis de uma cobertura espiritual se enfraquecer. Mas então ela apareceu. Não vou dizer o nome dela. Vou dizer apenas que era uma mulher comum. Não era pastora, não era famosa dentro da igreja. Era uma mulher simples, de vida simples, que morava num bairro comum, de uma cidade comum. Mas quando eu direcionei meu olhar espiritual para ela pela primeira vez, parei. Literalmente parei. Nunca tinha visto nada igual. A cobertura espiritual daquela mulher era diferente de tudo que eu havia observado em quase 2 décadas. Não tinha rachaduras. Não tinha pontos fracos. Não tinha aberturas. Era densa, luminosa, completamente fechada em todas as direções. Tentei encontrar uma entrada, passei dias observando cada hábito dela, cada palavra, cada escolha. E quanto mais eu observava, mais me sentia pequena. Porque o que eu via não era uma pessoa perfeita. Era uma pessoa que havia construído hábitos espirituais tão sólidos, tão consistentes, que a proteção ao redor dela havia se tornado praticamente impenetrável. Ela acordava e antes de tocar em qualquer coisa, antes de falar com qualquer pessoa, ela orava. Não uma oração longa e elaborada. Uma oração simples, direta, de entrega total. Os primeiros minutos do dia dela pertenciam completamente a Deus, sem negociação. Durante o dia, eu nunca ouvi uma única palavra negativa sair da boca dela sobre si mesma,
sobre a vida dela, sobre o futuro dela. Cada palavra que ela pronunciava era carregada de fé, não de uma fé forçada, performática, de uma fé que havia se tornado a linguagem natural dela. Como se falar de acordo com a palavra de Deus fosse simplesmente o jeito que ela havia aprendido a se comunicar com o mundo. O que ela consumia com os olhos e com os ouvidos era cuidadosamente guardado. Não de forma religiosa e rígida, de forma consciente e intencional. Ela sabia o que entrava por essas portas, e sabia o peso espiritual de cada coisa que ela escolhia absorver. Ela havia perdoado, e não era um perdão superficial. Eu podia ver que ela havia passado por coisas pesadas, coisas que teriam justificado uma mágoa profunda. Mas o perdão dela era real, era completo, era vivo, e por causa disso, o escudo central da cobertura dela funcionava em plena capacidade o tempo inteiro. E ela dormia. Descansava de verdade. Confiava a Deus o cuidado da noite. E acordava renovada, com a cobertura completamente restaurada. Semanas observando aquela mulher, e eu não conseguia encontrar uma única entrada. E foi nesse processo de observação que algo começou a acontecer dentro de mim, que eu não sabia nomear. Eu comecei a desejar o que ela tinha. Não a cobertura em si. Não a proteção, mas o Deus que estava por trás disso tudo. Porque em 18 anos, eu havia visto muita coisa no mundo espiritual, havia visto poder, havia visto manifestações, havia visto coisas que a maioria das pessoas não acreditaria se eu descrevesse. Mas nunca havia visto paz. Nunca havia visto aquela espécie de tranquilidade luminosa que envolvia aquela mulher, em todos os momentos, em todas as situações. A proteção que o sistema das trevas me havia dado era diferente. Era pesada. Era escura. Era uma presença constante de opressão, que eu havia aprendido a chamar de força, mas que na verdade era prisão. Eu não estava protegida. Eu estava aprisionada. E quanto mais eu observava aquela mulher livre, mais a minha própria prisão me sufocava. A ruptura aconteceu numa noite comum. Não houve nenhum evento dramático. Nenhuma visão, nem trovão. Apenas eu, sozinha, no escuro do meu quarto, com 18 anos de escuridão pesando sobre o meu peito, como uma pedra que eu não conseguia mais carregar. E naquela noite eu fiz algo que jamais havia feito em toda a minha vida. Eu pedi socorro ao Deus verdadeiro. Não foi uma oração bonita, foi um choro, foi um grito sufocado no travesseiro. Foi uma confissão de que eu estava destruída por dentro, apesar de tudo que o sistema das trevas havia me prometido. Foi a admissão mais humilhante e mais libertadora da minha vida inteira. E o que aconteceu em seguida é algo que eu ainda não tenho palavras completamente adequadas para descrever. A presença que entrou naquele quarto naquela noite não era como nada que eu havia experimentado em 18 anos do outro lado. Não era poder intimidador. Era amor. Um amor que eu não merecia. E que veio de qualquer forma. Um amor que não me perguntou sobre o passado antes de me abraçar. Um amor que simplesmente chegou e preencheu cada espaço vazio dentro de mim, que a escuridão havia criado. As entidades que viviam em mim desde os 14 anos saíram. Não saíram em silêncio. Saíram com resistência, com violência espiritual, com tudo que tinham. Mas saíram, porque diante daquela presença, elas não tinham escolha. Quando o amanhecer chegou, eu era uma pessoa diferente. Não porque havia mudado de religião, porque havia sido encontrada por um Deus que havia me procurado durante 18 anos, enquanto eu servia ao inimigo dele. E a primeira coisa que fiz naquela manhã foi orar. Não porque alguém me mandou, porque era a única resposta possível para o que havia acontecido comigo naquela noite. Se você está assistindo a este vídeo e sente que há algo pesando sobre a sua vida, algo que você não consegue nomear, algo que bloqueia, que sufoca, que impede, eu quero que você saiba, o mesmo Deus que entrou no meu quarto, naquela noite, está disponível para você agora. Não amanhã, agora. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está travado espiritualmente e não entende o motivo. Pode ser que esta mensagem seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Agora eu preciso sair do testemunho e entrar no prático. Porque de nada adianta você ter ouvido tudo isso, se amanhã cedo você acordar e repetir os mesmos 5 hábitos que removem a sua proteção, peça por peça. A transformação espiritual não acontece só no momento emocional. Ela acontece nas escolhas diárias, nas pequenas decisões que ninguém vê,
nos hábitos que você constrói ou abandona quando tá sozinho. Então vamos falar de cada um dos 5 pontos, de uma forma prática e direta. Porque você merece saber não só o que está errado, mas exatamente o que fazer para mudar. O primeiro ponto é o começo do seu dia. Eu sei que o celular está na cabeceira da cama. Eu sei que a notificação piscando parece urgente. Eu sei que a sensação de verificar as mensagens logo cedo parece inofensiva. Mas quero que você experimente algo por 7 dias. Apenas 7 dias. Antes de tocar no celular, antes de falar com seu cônjuge, antes de ligar qualquer aparelho, dedique os primeiros 5 minutos do seu dia a Deus. Não precisa ser uma oração longa. Não precisa ter palavras elaboradas. Pode ser simples assim. Pai, este dia é seu. Eu pertenço a você. Cobre-me, guie-me, e me use hoje, que a sua vontade seja feita em cada hora que eu viver agora. Esses 5 minutos são a diferença entre um dia vivido com proteção ativa e um dia vivido exposto sem saber. Experimente. 7 dias. E observe o que muda. O segundo ponto é a linguagem que você usa sobre a sua própria vida. Quero te fazer uma pergunta direta. Se alguém ficasse do seu lado o dia inteiro gravando tudo que você fala sobre si mesmo, sobre seu futuro, sobre suas possibilidades, o que essa gravação revelaria? Palavras de fé? Ou palavras de derrota? Declarações de vitória? Ou sentenças de fracasso? A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é poesia. É arquitetura espiritual. Suas palavras constroem ou destroem a estrutura da sua proteção todos os dias. Comece a fazer isso. Toda vez que uma palavra negativa sobre você mesmo subir à sua mente ou à sua boca, substitua imediatamente por uma declaração baseada no que Deus diz sobre você. Não no que você sente, não no que as circunstâncias mostram. No que Deus diz. Deus diz que você é mais do que vencedor. Deus diz que você é a cabeça e não a cauda. Deus diz que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Deus diz que os planos que Ele tem para você são de prosperidade e não de calamidade. Fale isso. Fale em voz alta. Fale com convicção. E observe a estrutura da sua proteção se reconstituir palavra por palavra. O terceiro ponto é o que você permite entrar pelos seus olhos e pelos seus ouvidos. Quero ser clara aqui porque muita gente confunde isso com legalismo religioso. Não estou dizendo que você precisa viver numa bolha. Estou dizendo que você precisa ser consciente do peso espiritual do que você consome. Faça uma auditoria honesta. Sente e pense o que eu tenho assistido, o que eu tenho ouvido, o que eu tenho lido, o que as letras das músicas que ficam na minha cabeça estão dizendo sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre o mundo, o que as séries que eu consumo estão normalizando na minha mente. Não precisa jogar fora a televisão, mas precisa desenvolver o hábito de filtrar, de escolher conscientemente, de perceber quando algo que você está consumindo está te deixando mais pesado, mais ansioso, mais irritado, mais distante de Deus. Esse peso que você sente não é coincidência. É o efeito espiritual do que você está absorvendo. Substitua gradualmente. Coloque a adoração tocando enquanto faz as tarefas do dia. Troque um episódio de série por um estudo bíblico. Escolha podcasts que alimentam a sua fé, em vez de conteúdo que alimenta o medo ou a vaidade. Cada substituição fortalece a sua cobertura. Cada escolha consciente adiciona uma camada de proteção que nenhum ataque externo consegue remover. O quarto ponto é o perdão. E eu vou falar sobre isso com todo o peso que o assunto merece. Há alguém que te feriu de verdade. Talvez mais de uma pessoa. Talvez a ferida seja tão profunda que só de pensar nessa pessoa seu peito aperta. Eu entendo. E não estou minimizando o que foi feito contra você. Mas preciso te dizer algo que aprendi observando durante 18 anos. O efeito espiritual da mágoa retida. A pessoa que te feriu já seguiu em frente. Ela está vivendo a vida dela. E enquanto isso, a falta de perdão dentro de você está desativando a sua própria proteção espiritual. Todos os dias, você está pagando um preço altíssimo por uma dívida que não é sua. O perdão não é um presente que você dá para quem te feriu. É um presente que você se dá. É a decisão de reativar o seu escudo espiritual
e de parar de viver exposto por causa de algo que já aconteceu. Perdoar não significa fingir que não doeu. Não significa reatar um relacionamento abusivo. Não significa validar o que foi feito contra você. Significa soltar o peso. Significa dizer: eu não vou mais carregar isso. Significa devolver a Deus o direito de ser o juiz dessa situação, enquanto você caminha livre. Se há alguém que você precisa perdoar, faça isso agora. Em voz alta, se possível. Diga o nome da pessoa. Diga que você escolhe perdoar, não porque você quer, mas porque Deus manda. E porque o seu escudo espiritual depende disso. O quinto ponto é o descanso. Deus criou a noite para a restauração. Ele criou o sono como um mecanismo sagrado de renovação, que opera em camadas que vão muito além do físico. E quando você rouba de si mesmo o descanso necessário, você está interrompendo um processo que Deus instituiu para manter a sua proteção completa. Isso significa que ficar até as 2 da manhã rolando o feed do celular tem um custo espiritual. Significa que sacrificar o sono cronicamente, por causa de preocupações que você não consegue resolver de madrugada de qualquer forma, está enfraquecendo a sua cobertura dia após dia. Desenvolva um ritual noturno de entrega. Antes do dormir, diga em voz alta: Pai, eu entrego em suas mãos tudo o que não resolvi hoje. Entrego as preocupações, as dívidas, os relacionamentos, os medos. Enquanto eu descanso, tu trabalhas. Renova minha cobertura esta noite, e amanhã eu me levanto pronto para o que vier. E então durma. Durma com a confiança de quem sabe que não está sozinho. Durma sabendo que Deus não cochila nem dorme. E que enquanto você descansa, Ele está trabalhando na sua proteção para o dia seguinte. Esses 5 hábitos não são 5 passos para uma vida cristã melhor. São 5 decisões que determinam todos os dias se você vai caminhar protegido ou exposto. Se você vai ser difícil de atingir, ou um alvo fácil, se a sua vida vai refletir a proteção de Deus, ou os buracos que você mesmo abriu. Escreva agora nos comentários: eu não vou desistir da oração, porque essa declaração não é só para mim. É para o mundo espiritual ouvir que você tomou uma decisão. Chegamos ao final desta mensagem, mas antes de encerrar, preciso te dizer algo que carrego no coração toda vez que compartilho este testemunho. Eu passei 18 anos do lado errado. 18 anos sendo usada para identificar fraquezas, mapear vulnerabilidades e sinalizar o momento exato em que pessoas de bem, pessoas que amavam a Deus de verdade, estavam suficientemente expostas para serem atacadas. 18 anos fazendo isso com eficiência, com frieza, sem remorso. E hoje, cada vez que eu falo sobre isso, não é por orgulho do que fui, é por urgência diante do que eu sei. Porque eu estive dentro do sistema. Eu conheço as estratégias. Eu sei o que o inimigo observa, o que ele espera e o que ele usa contra você. E enquanto tiver voz, enquanto Deus me dar oportunidade, eu vou usar tudo que aprendi do lado das trevas para proteger as pessoas do lado da luz. O que eu preciso que você leve desta mensagem não é medo, medo paralisa. O que eu quero que você leve é consciência. Consciência de que a sua proteção espiritual é real, é poderosa e é renovada por Deus todos os dias. Mas ela responde aos seus hábitos. Ela responde às suas escolhas. Ela responde ao que você faz com os primeiros minutos do seu dia, com as palavras que você fala sobre a sua vida, com o que você permite entrar pelos seus olhos e seus ouvidos, com a mágoa que você guarda ou solta, e com o descanso que você permite ou nega a si mesmo. Você não é uma vítima indefesa do mundo espiritual. Você é um filho do Deus que criou o mundo espiritual. E como filho, você tem acesso a uma proteção que nenhum sistema das trevas consegue penetrar quando ela está completamente ativa. Mas essa proteção precisa de você, precisa das suas escolhas, precisa dos seus hábitos, precisa da sua consciência diária, de que existe uma batalha real acontecendo ao redor da sua vida, e que você tem um papel ativo nessa batalha. Comece amanhã cedo, antes do celular, antes das notícias, antes de qualquer coisa. Ore, fale bem de você mesmo, durante o dia. Guarde o que entra pelos seus olhos e seus ouvidos. Perdoe quem você precisa perdoar. E durma em paz, confiando que Deus trabalha, enquanto você descansa. 5 hábitos, 5 decisões diárias, 5 formas de manter a sua proteção completa, e o inimigo do lado de fora, onde lhe pertence. Eu oro por você agora. Oro que cada fissura na sua cobertura espiritual
seja reparada enquanto você assiste a este vídeo. Oro que cada hábito que estava removendo a sua proteção seja identificado e abandonado a partir de hoje. Oro que a sua vida, seu casamento, seus filhos, sua saúde e tudo o que pertence a você esteja completamente coberto pela proteção do Deus vivo. E oro que nenhuma arma forjada contra você prospere a partir deste momento. No nome de Jesus. Agora eu preciso de 3 coisas de você. Primeiro, escreva nos comentários agora mesmo: o inferno treme quando eu oro. Não porque é uma frase bonita, porque é uma verdade que o mundo espiritual precisa ouvir saindo da sua boca. Segundo, pense agora em uma pessoa específica. Alguém que você sabe que está passando por uma batalha espiritual que não consegue entender. Alguém cujo casamento está sendo destruído sem explicação. Cuja saúde está sendo atacada sem diagnóstico. Cuja vida está sendo bloqueada sem motivo aparente. Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora, não depois. Agora, pode ser que esta mensagem seja o divisor de águas na história dela. Terceiro, se você ainda não está inscrito neste canal, se inscreva agora e ative o sino de notificações, porque o que vem nas próximas semanas vai continuar abrindo camadas do mundo espiritual que a maioria das pessoas nunca teve acesso. Revelações que vêm de dentro da experiência, não de fora da teoria. E você não vai querer perder nenhuma delas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo cubra cada centímetro da sua vida. Que a sua proteção seja completa. Que os seus hábitos sejam transformados. E que cada dia que você viver daqui para frente, seja vivido na plenitude da cobertura que Deus preparou para você, desde antes de você nascer. Até a próxima mensagem, e que ela te encontre ainda mais protegido do que hoje.